Você fica mais parte do tempo em casa? Eu fico trabalhando o tempo todo. Em casa? Às vezes em casa, eu saio da minha casa para gravar televisão e para gravar Podcast. podcasts. Não, para gravar os podcasts como eu venho aqui, por exemplo. Mas, por exemplo, os programas da Rádio USP eu saio de casa, vou fazer lá. TV eu faço presencial. Mas o resto tudo lá em casa. Meus vídeos eu faço tudo lá em casa. Sim. As consultorias eu faço tudo lá em casa. Todo dia você grava alguma coisa? Todo dia. Inclusive aos domingos. Legal. É a sorte de você ser solteiro, né, bicho? Sim. Porque você... Se eu tivesse casado, minha mulher já tinha pedido o divórcio. Facilmente. Pelo volume de trabalho que eu tenho, e trabalhando em tantas coisas diferentes como eu faço, minha mulher já tinha pedido o divórcio fácil. Sim. Como que você escolhe o tema dos seus vídeos do canal? Eu escolho pela vontade que eu tenho de falar alguma coisa. Ponto. Vai vindo, tipo, pensar, vem na sua cabeça, não, tipo, vem na minha cabeça. Não, vem na minha cabeça. Eu converso com algumas pessoas da minha equipe e converso e falo, eu tô com vontade de falar isso. Pô, vamos nessa, vamos embora. É muito simples. Qual é o nome do canal? Canal do Régis Tadeu. Sim. Quem vai falar lá? Sou eu. O que vai falar? É o que eu quero falar. Sim. As pessoas falam, mas você fala sobre música, você fala sobre televisão, filme. Você fala sobre rádio, sobre cinema, não sei o quê, bababá. Por que você não se concentra em outra coisa? E aí, quando eu vejo isso, eu falo, por que você não vai cuidar da sua vida? O canal é meu, eu falo o que eu quiser. Sim. E se eu tenho capacidade para falar de vários assuntos... Porque isso também é outra questão, né? Hoje todo mundo... Você fala de vários assuntos diferentes. Que nem eu faço participações especiais na TV Cultura Litoral. E lá, quando eu sou perguntado sobre política, eu falo. Uhum. As pessoas ficam indignadas. Falam, mas por que você não fala de política no teu canal? Eu falei, porque eu não quero. Ué. Eu quero falar onde eu quiser. Sim. Mas você devia se concentrar. Não devia, não, cara. E graças a Deus, eu tenho, modéstia à parte, a capacidade intelectual de falar sobre vários assuntos diferentes. Exato. Mas você fala de futebol. Fala de futebol. Ué, pô, qual é o problema? Mas, cara, sabe o que acontece? E aí o que acontece? Hoje as pessoas são tão limitadas que a pessoa fala, não, você tem que falar só sobre um assunto. Mas sempre tem alguém querendo mandar na gente, né, velho? Pelo amor de Deus, né, velho? Óbvio. Quando você não consegue mandar na sua própria vida, o que você faz? Você vai tentar mandar na vida dos outros. E eu fico absolutamente abismado com a quantidade de gente famosinha, subcelebridade, que fica desesperada, entra em depressão, porque os fãs ficam criticando a magreza, ficam criticando roupa, sei lá. Cabelo, roupa, não sei o que, bababá. E os caras ficam reféns desse cancelamento. Imagina, bicho, teve uma época que eu recebia cancelamento semanal. Dependendo do que eu falasse, era cancelamento semanal. Aí você começou a entender como funciona a dinâmica, né? Não, e você entende o seguinte, cara, você não pode se arrepender do que você faz. Você pediu desculpa, velho. Você abriu acabou. Um precedente. Acabou, Exato. Você nunca mais vai ter autonomia. Você tá entendendo? Então, quando eu falo as minhas coisas, eu falo com convicção. Você fala consciente do que você tá falando. Lógico. Porque se eu não fosse isso, seria irresponsável. Por isso que as pessoas falam, o Régis é um personagem. Não é personagem. Sim. Não. E pra não ficar chata essa coisa depois, desculpa, pessoal. Não. Aí você vira Aí você vira um Ed Mota. A coisa mais constrangedora que tem é esses vídeos de desculpa, né? Aí vem aquela frase, quem me conhece sabe. O cara quando fala, quem me conhece sabe, você já viu que lá vem... Que é o cara que tá sofrendo um cancelamento e tá tendo que se desculpar. Não foi isso que eu quis dizer. Então você quis dizer o quê, né? Não, foi retirado do contexto. Não foi retirado do contexto, não. Filho, você falou aquilo, né? Falou, pô. Quando eu disse que aquela pessoa é um babaca, quando o Ed falou que... O cara falou assim, exatamente isso. Quem ouve hip hop é burro. Pô, como tiraram de contexto? Sem exceção. E como tiraram de contexto? O que o cara falou foi isso, pô. Verdade. Aí, não, pessoal, vocês sabem que eu tenho uma proximidade. Essa proximidade essa proximidade é a chamada prensa. Pô, pelo amor de Deus, cara. Mas o lance do cancelamento, você tem que continuar a seguir sua vida, você não tem que ligar pra isso. Claro né? que não. Entendi. Claro que não.
Porque meia dúzia de nego falando de você não quer dizer que vai mudar a sua vida em alguma coisa, né? E tem gente que entra nessa onda, né? Tem gente que entra nessa paranoia. Não, imagina, cara. Eu até acho que já falei para você no outra vez, na outra ocasião que eu tive aqui. A maneira... Você consegue chegar a um estado de felicidade quando você para de se importar com o que as pessoas pensam a teu respeito. Sim, sim. Tua vida melhora muito. Sim. E eu percebi isso aos 20 e poucos anos. Caramba, hein, Regis? Você percebeu cedo, hein? Eu percebi cedo. Imagina, você acha que eu vou ficar me importando se as pessoas gostam de mim ou não, cara? Tô nem aí, bicho. Imagina. E você é um cara que tem um círculo social bacana, né? Eu vejo que você faz bastante coisa com amigo, com... Que você... Eu tenho um círculo... Você tem umas pessoas legais do seu lado, né? Claro, eu tenho vários círculos de amizades. Eu vi, eu percebo. Tenho vários círculos de amizades. E você vai em eventos, em encontros e coisas assim, Lógico, né? é. Eu já vi fotos suas, é. Lógico. Por que não? Por que não iria? Imagina. Legal Claro isso que vou. aí, legal. Claro que vou. Porque faz parte de ter uma vida boa você ter amigos, né? Mas é evidente. Amigos verdadeiros, né? Sim. Não amigo de internet. É. Amigos e amigas verdadeiros, imagina, claro. É que as pessoas hoje, elas passam tanto tempo nos seus mundinhos que elas estão desaprendendo a ter essas relações interpessoais. Então a pessoa só consegue ter amigo pelo celular, porque no celular você mostra o que você não é para uma outra pessoa também que não é aquilo que você está vendo. Sim. Você mostra quem você não é para agradar quem você não conhece. É, exatamente, imagina. É. Ô, Regis, você poderia dizer então que você é uma pessoa feliz? Mas muito. Muito feliz. Muito. Tive muitas dificuldades na minha vida, enfrentei muitos problemas, mas você só amadurece sofrendo, você só amadurece tomando porrada. Sim. Ninguém amadurece sendo feliz. Então, assim, as porradas que eu tomei na vida, e não foram poucas, fortaleceram o meu espírito. E principalmente fortaleceram aquilo que eu sou realmente. Então, hoje eu sou um cara muito feliz. Que legal. Muito isso, feliz, hein? muito feliz. Sabia que é pouca gente que fala isso? Ah, sim. Sim, porque primeiro quem fala isso sem convicção não é. Sim. Né? E segundo as pessoas, na verdade, elas ficam representando tanto o tempo todo que ao contrário do que poderia se imaginar, elas passam a não acreditar nisso. Na verdade, elas usam isso como uma carapuça. As redes sociais são prova disso, né, cara? Quantas vezes você vê gente, né, valentona pela internet, não sei o que, aí você vai ver um franguinho de leite lá, um moleque espinhudo lá que fica tomando quick de morango servido pela não. avó. A maioria desses haters são assim. Não tem nem meu. a foto do cara no perfil, pô. Não tem. E eu sou especialista em hater. Você quer saber qualquer coisa de hater, é comigo mesmo, que eu sou um grande alvo de hater. É, né? E eu sei tratar muito bem esse tipo de gente. Bloqueando e tirando. Porque se você dá atenção, é o que a pessoa quer. É. Então, às vezes, assim, às vezes eu olho e me divirto, eu falo, puta, isso aqui é muito, muito legal. Às vezes até respondo assim. Aí a pessoa vê que tem atenção, ela fala, puxa, que legal, você respondeu. Aí eu... Nas redes sociais, a minha tolerância, como eu sempre falo, é Kim Jong-un, é o ditador lá da Coreia do Norte. É o mais correto. Não, mas, e por isso que as minhas redes sociais são tranquilíssimas. Sim, é o mais correto. Tranquilíssimas. Mas é porque o hater é um cara insatisfeito com ele mesmo, né? Claro. A ponto dele ir lá te xingar, não faz sentido, né? Claro. A insatisfação dele leva a ele tentar ser relevante de alguma forma. E qual é essa relevância? Ser notado. Cara, a gente que faz podcast, a gente sofre muito isso, né? Num sentido assim, você tem um cara que admira o seu trabalho, né? Eu não sou uma pessoa que tenho o mesmo conhecimento de música que você. Por isso que eu trago você aqui pra falar. Mas às vezes eu sou julgado como se eu tivesse que entender de música tanto quanto você. Que é um absurdo. Sabe? Pra conversar com você. É um absurdo. Então, mas só quem faz isso é a pessoa que tem uma enorme lacuna intelectual na vida e até mesmo uma lacuna emocional que ela tenta
inconscientemente, se colocar num patamar acima do seu. Isso aí. Como você não sabe disso? Como? Você Quando a própria pessoa também não sabe. Porque é absurdo, você não sabia quem era o cara tal. E aí. Você pode ter certeza que você vai ter muita gente, por exemplo, te criticando pelo fato de você não saber quem era o Arnaldo Batista. Sim, Como se você tivesse a obrigação de saber. Exato, cara. exato. Absurdo total. Acorda aí, mestre. Tá tudo bem aí? Tá vivo? Tá bem, ou ele tá meio sonão, ou ele tá no Tinder. Tá no Tinder? Tô focado aqui. Olha lá, hein? Ó, a namorada... Qual é o seu nome? Berê. Você é casado, Benê? Não, tenho namorado. Tem namorado? É mentira. O negócio do Tinder é mentira. É cascata. Brincadeira aqui. Cara, e aí, às vezes eu fico pensando que o cara, ele acha mesmo que se ele tivesse aqui, ele ia render mais, ele ia ser melhor. Sim, claro, não é? E é fácil achar isso do conforto da sua casa, né? Ali atrás do teclado do computador, todo mundo é perfeito. Eu tava vendo esses dias o Lobão, acho que ele foi dar entrevista pra um lugar, não sei o que era, um podcast assim. E aí um cara comentou assim, que mau gosto, tanta gente pra chamou o Lobão. Aí eu comentei assim, deveria ter chamado você, né? Que é muito mais interessante. Não, e que hoje você tem o patrulheiro de pauta. Não, como é que você vai entrevistar esse cara? Por quê? Não sei o quê. O cara fica patrulhando a pauta. É incrível. Eu falei... que nem às vezes a pessoa fala, por que você perdeu tempo entrevistando não sei o quê? Eu falei, porque eu quero. Sim. Eu quero. Por que você não entrevista tal? Porque eu não quero. Mas não quero. Tem uma coisa que eu costumo falar que é assim, pra o hater, quando o cara fala alguma coisa assim referente ao pódio. Presta atenção, você não pode responder ao hater. Não, isso é verdade, Você respondeu ao hater. Você deu o que ele queria. Você deu o que ele queria. Porque aí ele passa a se sentir superior aos outros haters. Por quê? Porque você respondeu. E na verdade ele não tinha nem acesso a você, agora ele tem, né? Outro dia uma atriz aí, ela tava reclamando, como é o nome dela, meu Deus? Ela é linda, pelo menos eu acho. Meu Deus, minha memória tá ruim. Tem uma atriz que o pessoal começou a reclamar da magreza dela, que ela bota umas fotos dela de biquíni e tal, não sei o quê. E aí ela reclamando, mas por que vocês não vão me encher meu saco, não sei o quê? Cara, você respondeu, você já virou matéria de grande portal. Fulana de tal responde... Respondeu. Não é Letícia Spiller, Não é Letícia Spiller, é uma... Meu Deus. Nossa, minha memória tá ruim, meu... Tá mesmo? Nossa. Mas você tem a memória muito boa, porque você lembra de um monte mas de vez em quando eu coisa. esqueço o nome dessas atrizes aí. Cara, você sabia que o esquecimento... Eu gosto um pouco de psicanálise. Ele diz alguma coisa? Porque geralmente a gente esquece de coisas também que não são tão importantes pra... Então, Você entendeu? eu tenho um amigo meu médico que diz o seguinte, cara, que não é que você perde a memória, é a tua velocidade de acesso é que vai se reduzindo. Então, fazendo uma analogia com o computador, é como se a tua memória RAM fosse mais lenta. Entendeu? Mas a memória tá lá. Mas não era Letícia alguns Spiller. dados como é o nome da moça, meu Deus? Não é Letícia. mais antiga assim? Tipo, Não, é da mesma geração da Letícia Spiller. Luana Piovani, não? Não. Outro dia o pessoal ficou indignado que eu fiquei elogiando a Luana Piovani. Mas a Luana Piovani trata muito mal os seus fãs. Eu falei, trata mal porque vocês são os idiotas. Vocês são idiotas. Vocês querem decidir o que ela deve falar, o que ela não deve falar, o que ela deve fazer. Pô, como é o nome da menina, meu Deus? Puta, menina linda. Ali tinha a Letícia Spiller, tinha outra. Deixa pra lá. Cara, não vou lembrar. Vai lá, você procura aí na internet aí. Atriz responde a fãs que criticam a magreza dela. Besteirada. Tem um cara aqui que mandou uma pergunta. Na verdade, a gente falou já sobre isso,